A meu ver, o cangaceiro mais valente do Nordeste foi Senhor Pereira. Já pertencia ao grupo de Senhor Pereira, a quem acompanhei durante 2 anos. Muito me afeiçoei a esse meu chefe, porque é leal e valente batalhador. Se um dia voltasse ao cangaço, iria ser seu soldado. Esse depoimento foi dado por Lampião numa entrevista concedida ao médico cearense Dr. Otacílio Macedo para o jornal O Ceará, em Juazeiro do Norte, no ano de 1926. Sebastião Pereira da Silva nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada, em 20 de janeiro de 1896. Ele era filho de Manuel Pereira da Silva e Constança Pereira da Silva. Sua família era originária do Cariri cearense, de onde havia saído no meio do século XIX para se alojar no sertão do Pajeú pernambucano. O estopim para a entrada de Sebastião Pereira na vida das armas deu-se com o assassinato de seu irmão Né Pereira, ou Né Dadu, como era mais conhecido. Após o crime, Sebastião resolveu tomar as dores da família. Por ser solteiro, ficando os irmãos com as responsabilidades de cuidar do patrimônio e dos demais familiares. Com a ajuda do coronel Isaías Arruda, do Ceará, arregimentou vários cabras para dar início à vingança. Isaías era um coronel radicado no sul do estado alencarino, bastante conhecido pelo seu envolvimento com os cangaceiros. O primo e fiel companheiro de Senhor Pereira, Luiz Padre, o acompanhou nessa empreitada, a pedido de sua mãe, Dona Chiquinha Pereira, com ordens de ajudar o parente em tudo que fosse preciso. Na passagem dos Brejos, à margem do Riacho Pajeú, no ano de 1920, os irmãos Ferreira, Virgulino, Antônio e Levino, acompanhados de mais 4 companheiros, entre eles Antônio Rosa, se ajuntaram ao grupo de Senhor Pereira. Logo após a adesão dos irmãos Ferreira ao bando de Senhor, o grupo tem uma refrega violenta com a volante comandada pelo capitão José Caetano, na fazenda Carnaúba, no município de Vila Bela, atual Serra Talhada. Perdendo a vida na ocasião, Luiz Macário, cabra, o qual o chefe muito estimava. Senhor Pereira e o grupo foram obrigados a deixar o campo de luta, pois levavam nítida desvantagem. Sebastião Pereira voltou depois ao local da batalha e não permitiu que seu companheiro fosse enterrado, enquanto não encomendassem outro para ir junto com ele. Encontrou na estrada o jovem João Bezerra, tirando-o a vida. O rapaz, inclusive, ainda era aparentado seu, por entrelaçamento familiar, coisa muito comum no sertão, e nada tinha com as brigas entre Pereiras e Carvalhos. Em 1972, quando Sebastião Pereira visitou a cidade de Serra Talhada, depois de meio século de ausência, confessou ter se arrependido amargamente daquele ato de loucura e que foi aquele um fato determinante para abandonar o cangaço. Ainda em Serra Talhada, o ex-cangaceiro da família Pereira foi entrevistado pelo seu parente Luiz Lorena, quando, dentre outras indagações, o entrevistador perguntou: "Você convidou Virgulina posteriormente para refugiar-se em Goiás?" Respondeu Sebastião Pereira: "Mandei um convite em correspondência que lhe foi entregue em Macapá, hoje Jati, no estado do Ceará. Não recebi resposta." Uma declaração prestada por Senhor Pereira a seu parente Luiz Lorena, quando o primeiro esteve em Serra Talhada após 50 anos de ausência, traduz o quanto era valente esse sertanejo. Perguntou Lorena: "Você conhece o que os seus contemporâneos dizem sobre o seu espírito guerreiro e de ser você o mais valente entre eles?" Respondeu o Senhor Pereira: "Do outro lado havia homens valentes, até quase a loucura. Entretanto, brigavam para matar. Na hora de morrer, fugiam do campo de luta. Naquelas circunstâncias, matar ou morrer para mim seria a mesma coisa." No segundo semestre de 1918,
Sebastião Pereira tentou pela primeira vez abandonar o cangaço. O roteiro de fuga incluía o Piauí, estado menos congestionado pelas volantes que estavam em seu encalço. A fuga era feita na companhia do seu primo e fiel companheiro Luiz Padre. No lugar chamado Simões, os dois resolveram se separar, com o encontro marcado mais à frente. O intuito era não chamar a atenção das forças policiais. Nas proximidades da cidade de Caracol, Senhor Pereira e seus homens são cercados pela tropa policial, comandada pelo tenente Zeca Rubens, da polícia do Piauí. Ali, travou-se um tenaz combate, saindo ferido um componente do grupo de Senhor Pereira e 2 policiais. Após esse grande combate, Senhor Pereira conseguiu refúgio na fazenda de um amigo naquela região. E ali passou quase 2 meses, tratando da recuperação do companheiro outrora baleado. Entretanto, seus esforços não surtiram efeito e o homem não resistiu e faleceu. Retornou então ao seu plano de fuga, mas mais uma vez a perseguição implacável do tenente Zeca Rubens atrapalhou seus planos. Ocorreu novo combate com a polícia. Dessa vez, perdeu a vida um soldado. Em janeiro do ano de 1922, Senhor Pereira, em conluio com o major José Inácio do Barro, atacou a fazenda Coité, de propriedade do padre Lacerda, sacerdote de grande valentia, inimigo de Zé Inácio, que por sua vez era protetor do cangaceiro. Nesse combate, Senhor Pereira perdeu 3 homens e saiu ferido Antônio Ferreira, o irmão do futuro rei do cangaço, Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião. Ainda em 1922, o governador do estado da Paraíba, Dr. Solon Lucena, enviou um telegrama ao governador do estado do Ceará, Justiniano de Serpa, dando conta que esteve naquele estado grupo de cangaceiros sob o comando de Senhor Pereira, onde assaltaram fazendas nos municípios de Catolé do Rocha, Pombal, Brejo da Cruz e outras. Acrescentava ainda ter informações seguras que após os saques, o grupo se dirigira para o Ceará, mais precisamente para a terra do coronel Zé Inácio do Barro, que seria o mentor dos assaltos. Assim informou o jornal Diário do Ceará, em sua edição de 29 de abril de 1922. Não conseguindo seu intento de fuga da primeira vez, Senhor Pereira retornou ao Pajeú e às lutas do cangaço. Ficou nessa peleja até pelo menos meados de 1922, quando finalmente conseguiu seu intento de abandonar o cangaço. O local da despedida do bando foi a Fazenda Preá, no município de Jardim, no Ceará, de propriedade do coronel Napoleão Cruz Neves, casado com a parenta sua. Na fuga definitiva, chegou a São José do Duro, hoje Divinópolis, estado de Goiás, onde já se encontrava o seu primo, Luiz Padre. Mudou de nome para tentar esconder o passado no Nordeste. Depois mudou para Patos, de Minas, no estado de Minas Gerais, onde abriu um pequeno comércio. O dia 20 de janeiro foi um dia muito marcante na vida de Senhor Pereira. Se não vejamos, 20 de janeiro de 1909, próximo a Milagres, no sertão do Ceará, Senhor Pereira assaltou a viúva do coronel Domingos Leite Furtado, em conluio com o major José Inácio do Barro. Em 20 de janeiro de 1922, o ataque à fazenda Coité do famoso padre Lacerda, onde ocorreu o ferrenho combate. 20 de janeiro, dia de São Sebastião e do nascimento de Sebastião Pereira da Silva, o Senhor Pereira. Ainda na entrevista prestada a seu parente, Luiz Lorena, em Serra Talhada, no início da década de 70, declarou emocionado o velho ex-cangaceiro: respondi pelos meus crimes, se é crime praticar justiça com as próprias mãos. Na ausência criminosa de justiça, um exílio de 50 anos.
Senhor Pereira faleceu no dia 25 de agosto de 1979.